Fala galera de Isoscópio, eu sou o Jonatas Leônio e você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus. Nós queremos nos parecer com Cristo em tudo, inclusive na nossa saúde mental. E nós estamos no Maio Laranja, você já vai entender mais sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito importante. Talvez me atrevo a dizer que do coração de Deus, dos mais importantes, nós não podemos deixar de falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a proteção das nossas crianças com relação a abuso, com relação à exploração sexual, e você não pode ficar de fora. Eu tenho uma convidada especialíssima que eu estava desejoso e sonhando com esse dia para poder conversar com ela, e tenho certeza que é uma intervenção do Senhor para nosso tempo. Então vem com a gente para o podcast Divinamente de hoje. Leiliane Rocha, seja muito bem-vinda. Obrigado, viu? Um prazer, Jonatas, estar aqui com vocês e nós podermos alcançar com a verdadeira mensagem da sexualidade como projeto divino para nós desde a infância. Então eu sinto um privilégio muito grande poder estar falando para as pessoas que querem sim saber qual é a sexualidade que vem do coração de Deus e como nós vamos proteger nossas crianças nesse desenvolvimento da sexualidade, incluindo o abuso sexual, a prevenção, o combate e a proteção das crianças. Muito bom, muito bom. E vou te apresentar aqui para o pessoal que ainda não conhece, e aí depois você fica à vontade para complementar, mas só um pouquinho da biografia. Leiliane, apaixonada pelos estudos da sexualidade desde o ano de 2003, então nós estamos falando de 22 anos nesse momento, já de jornada, lutando incansavelmente pela proteção da infância, contra o abuso sexual e pelo desenvolvimento saudável das crianças. Já capacitou mais de 10 mil profissionais e líderes da infância. É formada em administração, psicóloga, especialista em sexualidade humana e certificada como educadora parental pelo PDA lá nos Estados Unidos. Acredita que todo profissional deve estar devidamente preparado para cumprir sua missão nesta causa, para crescer na sua carreira e ser também reconhecido como um bom profissional e, enfim, com todos os desdobramentos disso. Seu desejo mais sublime é salvar crianças através da capacitação de profissionais em ESEPAS. Depois você me explica: educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual nos 4 cantos do mundo. Uau, que currículo! Glória a Deus por isso. Amém. É ESEPAS. ESEPAS, muito bom. ESEPAS é o acrônimo ESEPAS. de Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso, que é um método. O ESEPAS é um método que nós desenvolvemos a partir de tantos anos de estudo, e tenho certeza que esse método ficou tão incrível que eu sempre falo nas minhas aulas, não importa onde eu estiver, seja um lugar confessional ou não, eu falo, vocês acreditem ou não, mas não tinha como esse método vir da minha cabeça. Ele é todo científico, todo, mas a forma como ele foi colocado veio da mente de Deus para mim. Eu falo que foi como Deus falou para Noé, sabe, construir a arca. Deus me falou como que tinha que ser esse método ESEPAS, porque os profissionais são capacitados para desconfiarem de abuso, descobrirem o abuso, levarem a criança a relatar o abuso e muito mais. Capacita profissionais para que eles possam evitar a prevenção, que é o nosso maior foco. Então, assim, ficou tão redondo que eu tenho alunas que são juízas, promotoras, delegadas, médicas, falam assim, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Aí eu falei, também eu não. Tem dia que eu paro e estudo minhas aulas para aprender com as aulas, porque foi algo que veio, eu não tenho dúvida, Jonatas, veio da mente divina, todo na ciência, mas Deus falou, coloca isso aqui, isso assim, essas dinâmicas que Deus me entregou para descobrir os casos de abuso, é algo assim que eu não tenho dúvida nenhuma, e onde eu vou, falo. Porque, de fato, veio da mente do Senhor. Que lindo isso. E eu creio muito nisso, sabe? Esses dias, eu sou
médico, sou da área da saúde também, né? E esses dias a gente estava em uma reunião com profissionais de saúde cristãos e eu estava meditando naquele texto de Efésios 1, 22 e 23, que diz que Cristo é o cabeça de todas as coisas para a igreja e que ele é a plenitude daquele, ou a igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Mas eu prestei atenção nesse detalhe de que para a igreja, Cristo é o cabeça de todas as coisas. Cristo não é só o cabeça da igreja, ele é o cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, quando a gente está fazendo ciência, quando a gente está fazendo educação sexual, educação emocional, quando a gente está falando prevenção ao abuso, de forma nenhuma Cristo precisa competir como se ele tivesse de alguma forma rivalizando com a ciência. Ele não tem rivais à sua altura, obviamente, né? Então nós não precisamos ficar nessa tensão fé e ciência, porque ele usa tudo para sua glória, né? Então pode ser extremamente científico e sem dúvida nenhuma e divino ao mesmo tempo, porque tudo, para nós, igreja, tudo tem Cristo como cabeça. E aí você disse isso, né? Veio da mente dele, veio do coração dele. Ele revelando mesmo, descortinando algo para a sua glória e para o bem do mundo. E que usa todas as modalidades da sua multiforme graça, inclusive a psicologia e toda a sua experiência como pessoa, todo o conjunto de habilidades, né? Mas eu queria saber um pouco justamente como começou a sua missão, de onde veio esse chamado para proteger as crianças. Então, desde a adolescência eu era uma apaixonada pela sexualidade, né? E a igreja, ela é grande responsável por isso, porque desde a adolescência a gente tem palestras sobre sexualidade, namoro e noivado, casamento, né? Então, na minha igreja tinha as famosas koinonias, e aí juntava os jovens com líderes, com profissionais. E aí, na adolescência, já comecei a achar interessante falar sobre esse corpo, sobre a sexualidade. Era um assunto interessante, né? Mas ainda muito tímido. Mas eu comecei a ler, tudo bem. E aí, quando eu me formei em administração, comecei a fazer palestras de empreendedorismo, motivação para empresas. Minha área era mais gestão de pessoa e marketing, né? Quando eu comecei a fazer essas palestras, juntas, aconteceu um fenômeno muito interessante. Eu já estudava sobre sexualidade. As pessoas, as mulheres, né? Leiliane, eu gostei tanto como você falou sobre isso. Olha, eu queria falar com você algo, eu senti um desejo de coração de falar sobre isso com você. Não tem nada a ver com o que você falou, mas eu senti que tem que ser com você. E aí elas falavam que tinham dificuldades sexuais no casamento, pessoal da empresa, tinha dificuldade sexual no casamento e tal. Eu falei, nossa, é minha área de paixão essa, eu estudo muito e tal. E aí comecei a falar com essas mulheres, né? Nisso veio esse despertar. Aí eu falei, vou começar a fazer palestras, né? E aí na igreja já comecei a fazer palestras para casais, em congressos de mulheres e tal. Quando eu comecei a fazer palestras para jovens, até agora eu não tinha sexualidade infantil, tá? Uhum. Aí quando eu comecei a fazer palestra para mulheres, para jovens, me aprofundei mais nas questões da sexualidade a dois, casado, né? E aí, quando eu terminava essas palestras, vinha muitas mulheres, principalmente que os homens ficam mais na dele, né? Muitas mulheres falando assim, Leiliane, eu tenho um problema que eu não consigo sentir orgasmo. Eu não consigo sentir prazer sexual. E isso foi se repetindo. E aí eu afunilei meus estudos para a anorgasmia, a dificuldade de sentir orgasmo e outras disfunções sexuais. Comecei a fazer aconselhamento, continuar as palestras. E aí me veio como essas mulheres não conseguem sentir prazer? Gente, é algo tão natural da relação sexual que está acontecendo. E aí comecei a fazer pesquisa com essas mulheres. Ao final de cada palestra eu dava questionários e comecei a fazer essa pesquisa empírica. E aí apareciam duas variáveis muito constantes relacionadas a essa falta de prazer. E as duas eram meus pais nunca falaram sobre sexo comigo. Eu aprendi sobre sexo em revista, em filme e conversa com amigas. Primeira variável, eu não recebi educação sexual. Segunda variável, eu fui abusada. De cada 10 mulheres, 8 tinham sido abusadas. E aí eu comecei a perguntar a idade. Mais de 90% na infância. Das que eu pesquisei, na época eu fiz todos os números, né?
toda a estatística, na época, entre 4 a 11 anos era a maioria. E aí vi um grande número até os 16 anos de idade. E isso começou a me... Meu Deus, é muito abuso, é falta de educação sexual e tal, mas eu não linkava os dois. Educação sexual e abuso, né? A ausência. Porque eu não estudava educação sexual na infância. Sempre eu estudava educação, sexualidade e prazer na vida a dois. Né? E até hoje eu pesquiso muito sobre isso, palestro em vários congressos, retiros, encontro de casais, mas é minha vida offline, né? Minha vida online. Deus falou assim, olha, nicha para a infância, porque tem muita gente já falando aí de sexualidade na vida a dois. Você eu chamei para a infância. No online, no offline continua, porque eu amo, né? E aí, quando eu percebi isso aqui, eu falei, agora o que é que eu faço? Eu não quero abandonar os casais, mas eu preciso ir para a infância. E aí foi quando a gente conversa com Deus, Deus falou isso mesmo. Vai, estuda infância, larga esses livros aí de casal por um tempo, que agora é hora de eu lhe forjar para a infância. Porque não tem no nosso país. Deus falou, não tem aqui no Brasil, não tem, até no mundo. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisadores da sexualidade infantil, Brasil e mundo, raríssimos, pouquíssimos mesmo. As universidades brasileiras não falam sobre esse assunto. Você pode se formar em pedagogia, medicina, psicologia, você não vai conhecer o básico da sexualidade infantil. O básico não tem no país, né? Uma faculdade aqui ou ali, tipo o Paraná, tem uma, mas ainda não passa nas formações. E aí foi quando, por causa dessas mulheres que não sentiam orgasmo e que a gente percebeu como gênese principal, ausência de educação sexual e abuso sexual na infância, que eu vim parar nos estudos da sexualidade infantil. Isso em que ano? Olha, esses primeiros relatos eu comecei a receber no ano 2005, 2006, dessas mulheres. Já desde 2003 estudava, né? Mas aí, quando eu fui fazer essas pesquisas, foi a partir de 2005. 2005. E aí, quando eu comecei assim, eu vou começar, porque eu sabe que o coração do homem é duro. Não, Senhor, eu quero ficar com os meus casais. E eu fui postergando, e Deus falando, eu falei, não, deve ser coisa na minha cabeça, eu tenho que ajudar essas mulheres e tal, porque era visível até hoje eu fico muito feliz, a gente faz um evento, uma palestra, e depois os casais já têm resultado, sabe? Porque a ciência é muito boa nessas questões, é muito fantástica a sexualidade humana, por isso que eu sou apaixonada pela sexualidade. Não precisa ir longe para ter satisfação na vida a dois, eu amo ver isso, sabe? E aí eu demorei um pouquinho para dizer assim, Senhor, eu vou. Quando fui que de verdade. assumiu mesmo uma missão com as crianças? Vou para a infância, fui ali entre 2014, sabe? Que eu falei assim, não, vou. Eu vinha fazendo uma coisa ali, aconselhava os pais, já fazia uma dinâmica, mas não era assim, pá, vou deixar stand-by um pouquinho os casais e vou mergulhar aqui. Sim, entendeu? Entendi. Aí eu mergulhei assim, aceitei, Senhor, eu sei que é isso, e eu vou começar a falar sobre isso. Aí foi 2014. E qual que é a relação que você encontra entre educação sexual ou a falta dela e o abuso e a violência? Você percebe? Não, não é que eu perceba, é fato, é ciência, tanto nacional quanto internacional, que a gente já pesquisou os autores, eles trazem que quanto menos educação sexual a criança recebe, mais vulnerável ela está ao abuso, é diretamente proporcional, certo? Por quê? Porque a educação sexual, ela é a principal ferramenta que educa a criança para se proteger do abuso. Vamos fazer uma analogia com a educação espiritual. É a mesma coisa de você querer ensinar a criança a amar Jesus sem ler a Bíblia para ela. É a mesma coisa. Não tem como ela desenvolver um relacionamento com Deus, entender de princípios e valores cristãos sem o manual. A educação sexual é esse manual para a criança. Ela entendeu o quê? O valor do seu corpo, tipos de toques que pode receber, segredos que podem guardar, não pode guardar, para ela entender que tipos de interação, o valor do próprio corpo, o valor do corpo do outro, para ela entender sobre a sexualidade dela, que a gente tem que começar a falar de sexualidade desde o ventre. No meu método é desde o ventre. Entendeu? Tem que começar já a falar e ensinar o bebê a se proteger desde o ventre. Tem como fazer isso, entende? Então, não tem como a criança ser ensinada a se proteger do abuso se não for por educação sexual. Sim. Entendeu?
E você até mencionou que a igreja teve um papel muito significativo para te despertar para essa temática. Foi um ambiente que te trouxe educação sexual, que te introduziu essa temática, né? E qual você considera o papel da igreja e das escolas? Porque a gente até está falando com relação à família, né? E igreja e escola, qual lugar nesse lugar da educação sexual? Olha, eu falo algo que tem pessoas que estranham quando eu falo, mas depois que eu explico, elas fazem, uau, é verdade. Você acredita que, na minha concepção, a igreja ela é mais poderosa do que a escola quando o assunto é educação sexual? Ambas têm que oferecer, ambas, e urgentemente. Por quê, Jonatas? Porque a maioria das vítimas são abusadas dentro da casa. Mais de 70% dos abusos sexuais ocorrem dentro da casa da criança. Os principais abusadores, quase 42% são pais. Pais e padrastos. Mais de 42% pais e padrastos. Seguidos de irmãos mais velhos, tios, avós, primos, depois vem amigos íntimos da família. Então, a casa da criança é o lugar mais perigoso da Terra quando o assunto é abuso sexual, certo? Então, a escola e a igreja são essas instituições superpoderosas. A igreja só não vai ter tanto poder para a criança que não está incluída na igreja. Aquela família que não frequenta igreja nenhuma. Mas a da igreja pode fazer muito por elas. E por que eu digo que a igreja é mais poderosa? A igreja é mais poderosa do que a escola ainda para o contexto de uma criança que a família frequenta a igreja. Por quê? Porque na escola, os professores, que vão ser os principais porta-vozes, né, da educação sexual, eles têm contato principalmente com as crianças. Quantas vezes por ano a gente vai para uma reunião de pais? E é uma reunião muito curta, mais questões burocráticas ali, de aluno e nota e tal, não sei o quê. Agora a igreja, ela tem a criança, o adolescente, o pai e a mãe. Semanalmente, a igreja tem uma relação espiritual, afetiva, relacional, emocional com toda a família. A gente não enxerga a direção da escola como uma autoridade em nossa família, mas a gente enxerga os líderes da igreja como uma autoridade em nossa família. Uma autoridade no sentido muito positivo. A gente tem uma relação afetuosa que a escola nunca vai conseguir ter com toda a família. Sim. Então, nós temos um poder, Deus nos instituiu como uma autoridade sobre a família e sobre a terra que parece que a gente não entendeu ainda, sabe? Então, a igreja, ela pode fazer, olha, semanalmente alguma intervenção de educação sexual na EBD ou escola sabatina para as igrejas que guardam o sábado. Ela pode fazer uma intervenção para os jovens a cada 15 dias, porque tem classe de jovens. Ela pode fazer escola de pais. Ela pode fazer um culto no mês sobre educação sexual, sobre educação emocional. O que a gente quiser fazer, a gente faz. A gente faz congresso, a gente faz seminário, a gente faz o que a gente quiser fazer, porque nós somos muito bons nisso. E nós temos as famílias em grupo de WhatsApp, em reuniões. A gente faz o que a gente quiser fazer. Agora só nos falta conhecimento para tal. E metodologia, né? Então a igreja precisa entender esse lugar dela espiritual, porque hoje é notório, agora falando bem dentro dessa questão do conflito cósmico, eu não tenho dúvida, Jonatas, que a sexualidade é a última ferramenta do inimigo para despovoar o céu. Porque os homens principais da Bíblia, os mais da Bíblia, caíram em quê? O mais belo, né? Absalão. Qual foi a questão de Absalão? Queria as concubinas do pai. As questões da sexualidade de Absalão é algo que a Bíblia deixa claro. E fora o que os outros comentaristas bíblicos falam, né? Ah, não, mas é o mais bonito. Vamos para o mais forte? Sansão. Qual foi a grande questão de Sansão? Sexualidade. Ah, Leiliane, mas é o mais forte. Vamos para o mais sábio? Salomão. O mais sábio, Salomão. Qual era a grande questão de Salomão? Sexualidade. Então, os dois apetites que mais dominam o ser humano é o apetite alimentar e o sexual.
Então, a sexualidade, ela atravessa o conflito cósmico. Quantas lutas o povo de Deus perdeu por causa de adultério, por causa de fornicação? Então, a Bíblia deixa claro que sexualidade está no centro do conflito cósmico e a gente não precisa pensar nem 2 minutos para a gente perceber que há algum tempo o inimigo, ele atacava a sexualidade dos casais mais fortemente, parece que não lembrava muito da dos jovens, não. Aí ele, a época paz e amor, hippie pra cá, jovens, e a sexualidade dos jovens. De 15 anos pra cá, de 20 anos pra cá, ele tá atacando quem? As crianças. Porque ele sabe que é a base. Então, nós precisamos dessa visão, essa visão do conflito cósmico envolvendo a sexualidade e ter essa leitura epistemológica, sabe? Da história mesmo. Então, a igreja tem que estar ciente disso. Então, no ponto da igreja, eu te trago isso. A escola, muito também. Porque a escola tem as crianças todos os dias lá. A escola pode incluir no seu PPP, que é o projeto político pedagógico, em atividades, enfim. Essas duas entidades são, depois que a família é soberana, aí depois vem escola, igreja, são as duas entidades que as crianças têm mais contato e têm mais figuras de liderança, de ensino e de aprendizagem. Sim. Meu Deus, muito, muito profundo isso que você falou sobre esse conflito cósmico, o papel da sexualidade como formador, como um núcleo realmente não apenas espiritual, mas emocional e físico também, né? Tanto é que Deus escolheu a sexualidade para ser o meio gerador de vida, né? Para simbolizar realmente o poder, como esse assunto é um assunto nuclear, central, e como a igreja, que é coluna baluarte da verdade, que é extensão de Cristo, o corpo de Cristo na terra, tem não apenas acesso, mas autoridade para intervir como sal da terra e luz do mundo. Então, se tem um problema na nossa geração, esse problema tem um responsável, é a igreja de Jesus, consciente da sua identidade, da sua natureza, do seu propósito, da sua vocação. E glória a Deus por profissionais de saúde que o Senhor tem levantado para unir acesso a processo, né? Para unir não apenas a autoridade que a igreja tem, mas também o poder que vem de termos as armas espirituais e termos também recursos técnicos, recursos científicos na mão da igreja, essas armas na mão de pessoas cheias do Espírito Santo, que amam a Jesus. Meu Deus, o poder que a igreja, quando assume essa responsabilidade, tem é muito grande, né? E aí eu queria te perguntar, com relação às marcas de um abuso, você estava falando que a falta da educação sexual é um fator de risco imenso, o maior para o abuso. E o abuso, ele deixa marcas muito profundas, tanto espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. O abuso, a violência traz muita desconexão. O que gera? Quais são as principais marcas na vida de alguém que foi abusado, violentado? Veja só, de acordo com a literatura científica mesmo, as consequências do abuso, elas podem variar. Então, nem toda vítima de abuso pode ter sido abusada da mesma forma, da mesma quantidade de tempo. Ela não vai ser, elas não serão as mesmas consequências para as vítimas, tá? Então, tem alguns fatores que aumentam essas consequências, que podem interferir na consequência. Por exemplo, qual a idade da criança quando foi abusada? Interfere. Quanto tempo foi abusada? Eu já atendi vítimas que foram abusadas por 12 anos ininterruptos, dos 3 aos 15, pelos irmãos mais velhos, pelo pai, né? Então, quanto tempo durou esse abuso? Qual a periodicidade do abuso? Por exemplo, teve vítima que eu atendi que ela era abusada uma vez por ano na festa de Natal, por tal tio que passava o Natal junto. Então, uma vez por ano. Como tem vítima que era abusada 4, 5 vezes por semana, o abusador estava dentro de casa. Então, o tempo de abuso, quantos meses, anos, dentro desses meses, anos, quantos dias acontecia por semana, quem era o abusador. Então, quanto maior o vínculo afetivo, as consequências são maiores, o trauma é mais devastador.
E aí, por isso que a gente percebe o quanto que a violência sexual, ela é uma das mais devastadoras da humanidade, de acordo com a Unicef. Por quê? Porque a maioria, mais de 87%, são parentes da criança. Mais de 87%, as últimas estatísticas. Certo? São parentes e conhecidos da criança. Então, quanto maior o vínculo afetivo, maiores são as consequências. E que consequências podem ser essas, né? Essas consequências, elas variam desde ansiedade, depressão, a ideação suicida e a suicídio consumado. Por exemplo, uma criança que foi abusada pelo pai, uma vítima que foi abusada pelo pai, ela tem 2/3 de chance a mais de cometer suicídio. Só de ter sido pela figura paterna. Então, várias vítimas de abuso que eu atendi, elas até tiveram algumas, mas uma que me vem à mente agora bem fortemente mesmo, que eu atendi em consultório, quando eu atendi ainda, ela falou assim, eu luto todos os dias para não me matar. Porque você não tem noção. E aí ela narrava o que o pai fazia com ela em consultório, que eu não vou narrar aqui, porque senão vocês não vão dar conta de ouvir esse podcast. Mas as coisas mais, que eu falo que foi um dos mais perversos que eu já ouvi na minha vida, que o pai fazia com ela. E a mãe sabia e não fazia nada. Né? Então, assim, aí essa menina estava devastada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, porque ela encontrou na obesidade uma forma de esconder o corpo dela, porque na mente dela, ela era atraente. E ela não queria atrair mais nenhum abusador na vida dela. Então, ela entrou no estado de obesidade, de maneira, assim, vamos dizer, ela escolheu, assim, ninguém me protegeu, eu vou ter que dar um jeito de me proteger, sabe? Então, outras consequências que a gente percebe no dia a dia, a pessoa tem uma visão distorcida do seu corpo, ela tem uma visão distorcida, uma percepção distorcida dos relacionamentos. Por quê? Porque o abuso sexual, ele fere diretamente um eixo da nossa sexualidade chamado senso de merecimento. O que eu mereço? A vítima abusada, ela tem o seu senso de merecimento ferido e ela passa a achar que qualquer coisa é para ela. Coisa boa não é para ela. É aquela pessoa que quando alguma coisa está dando certo, ela já espera que vai dar alguma coisa muito errada. É aquela pessoa que ela é mais tomada pela procrastinação patológica. Ela começa e não termina. Ela entende que ela não merece ter um desfecho positivo. Então, isso leva à procrastinação patológica. Então, nós vivemos numa época de muita procrastinação e muita gente não sabe que tem também ligação com abuso sexual. Outras consequências são disfunções sexuais seríssimas. Então, até hoje, quando eu palestro para casais, estava palestrando mês passado para casais, eu falei, gente, aqui tem marido que está reclamando que a mulher foge de sexo, mas é porque sua esposa foi abusada. Depois desse encontro de casais, 4 mulheres me chamaram. Leiliane, eu fui abusada. Nunca tive coragem de contar ao meu marido. Eu não gosto de sexo, por isso ele pensa que é ele que não sabe, que é porque eu sofria. Não, são traumas. Né? Então, assim, eles vão atravessando problemas alimentares, problemas cognitivos. Então, tem problemas cognitivos que a gente percebe na vítima, ainda assim, na infância. A criança não consegue se concentrar. Muitas crianças diagnosticadas com TDAH, problema de concentração, tem a ver com sexualidade, tem a ver com abuso e outras questões. Então, como os profissionais não têm uma clareza sobre fatores de risco, fatores de impacto, consequência, dinâmica do abuso, sinais, sintomas, como isso não é claro para os profissionais que são formados no Brasil, tem muitos diagnósticos diversos que têm a ver com o abuso que a criança está sofrendo, mas as pessoas não conseguem perceber. E isso é drástico. Sim, entendeu? Sim. Então, são várias consequências mesmo, em todas as áreas, já vê, não escapa uma. E você sabe por que não escapa uma área? Porque, de acordo com a professora Carmita Ábido, que é uma das maiores referências do Brasil em sexualidade, ela é professora da USP, e ela coordena as pesquisas sobre sexualidade da USP. Ela diz o seguinte no seu livro Sexualidade Humana e Seus Transtornos. A sexualidade, ela é o polo estrutural da identidade e da personalidade do indivíduo. Então, quando a gente fala de estrutura da personalidade, da identidade, a sexualidade é o polo estruturante. Mexeu na sexualidade, a identidade e a personalidade estão comprometidas. Entrando o abuso sexual, isso fica fissurado. Meu Deus.
Meu Deus, e daí não apenas o poder construtivo da sexualidade para gerar vida, mas também o inimigo sabe disso, né? E ele tem essa ânsia de tocar na sexualidade porque é uma forma de mexer em toda a estrutura do ser, né? E isso aumenta ainda mais o nosso senso de responsabilidade mesmo para com esse tema, que por vezes, para alguns contextos, é tratado como tabu, e aí a gente não fala, e o não falar é abrir caminho para a ignorância, para a falta de educação sexual, para a falta de conhecimento, e a gente, por receio, pode estar cooperando de alguma forma com esse ciclo. A gente pode não estar ajudando e pode estar atrapalhando muito por não falar, por não abordar esse tema, né? E você falou um pouco de sinais que profissionais de saúde podem perceber em crianças. Eu queria que você detalhasse um pouco mais, até pensando na igreja, pensando em líderes de ministério infantil, pensando em familiares também, sinais que podem, de alguma forma, sugestionar que uma criança está sendo vítima de abuso. Você já falou alguns, mas se você puder até dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Claro que sim. Eu acho muito importante a gente entender um sinal universal. Esqueça todos os sinais que eu vou falar aqui, mas não esqueça isso. Mudança repentina de comportamento. Então, a gente tem que estar atento, porque é o seguinte, não existe um sinal exclusivo de abuso, a não ser gravidez. Uma criança engravidou, ela foi abusada, lógico. Ou algumas infecções sexualmente transmissíveis, tá? Fora isso, todo e qualquer sinal, ele pode ser de abuso, mas ele pode ser de uma depressão da infância, ele pode ser de um bullying que a criança está sofrendo, pode ser porque a criança assistiu pornografia, ou viu os pais fazendo sexo, ou foi erotizada. Só que qualquer outro sinal, a gente tem que entender o quê? A criança precisa de ajuda. Então, falando de abuso sexual, a gente tem que estar atento à mudança repentina de comportamento. A criança dormia bem, está tendo pesadelos demais, recorrente, não está dormindo bem. Pode ser abuso? Pode. Pode ser uma depressão, estresse, um bullying? Pode. Mas a gente sempre tem que estar atento e incluir o abuso. Porque, Jonatas, o que eu peço para as pessoas é, não saiam afirmando que tudo é abuso, e nem descarte o abuso. Porque o que acontece na realidade? A criança está agressiva demais? É sem limite, é birrenta, os pais são Nutella, é isso, deve ser estresse. Ninguém fala, ninguém coloca aqui na hipótese diagnóstica um abuso. Então, o que eu peço, inclusive, para profissionais principalmente pediatras, né, psicólogos, incluam na sua hipótese um abuso. Porque se eu não incluir, pelo menos na hipótese, como é que eu vou investigar? Como é que eu vou atrás de critérios diagnósticos e de outras questões? Sabe? Então, assim, a criança estava dormindo, não está dormindo bem. A criança está sem apetite ou com muito apetite. Eu já atendi casos de criança que o aumento do apetite foi um sinal de abuso. Se eu não tivesse essa leitura, se eu falar, uma questão do hormônio, não sei o quê, porque estava ali entrando na puberdade, né? Outra coisa muito importante a criança rejeita ir para alguém ou para a casa de alguém. Então, olha, vê só, uma criança, todo domingo a mãe ia para a casa do pai dela para o almoço com a família. Tem família que tem essa tradição, todo domingo vamos almoçar todo mundo junto. E a menina sempre ia e gostava. Ela falou, passou, só atendi. Passou a não querer ir, não quero ir para casa do vovô, não quero ir para casa do vovô, não. Deixa de besteira, deixa de frescura. Porque eu não quero, porque eu quero ficar em casa, porque eu quero ficar em casa e tal e tal. E aí, para resumir a história, esse avô estava abusando a menina todo domingo. Ele não abusava e passou a abusar. Só que a criança gritou de várias formas que ela estava sendo abusada, que tinha alguma coisa de errado. Mas o adulto, quem vai imaginar? Você vai imaginar que seu pai vai abusar suas crianças? A gente não concebe isso nunca. Entendeu? Que meu irmão vai abusar de minhas crianças, minhas irmãs. Não, e é essa a questão.
Leiliana, agora eu vou duvidar de tudo e de todos? Não é dizer assim, meus filhos não ficam com ninguém a não ser comigo. Não, todo mundo vai ter sua rede de apoio. Aí é onde entra a educação sexual. Porque mesmo que meu pai ou meu irmão toque, a meu filho vai saber identificar e vai me dizer. Aí que entra a educação sexual preventiva. Eu não vou colocar meu filho numa redoma, numa bolha, mas eu não vou deixá-lo inocente ou sem conhecimento nenhum sobre que tipo de toque podem fazer no corpo dele. Então, a criança rejeita alguém, fica ligado, sabe? A criança está com vocabulário sexualizado que não corresponde à idade dela, fica ligado. A criança está participando de jogos sexuais transtornados, que é imitando relação sexual, sabendo textura de sêmen, vindo com as histórias meio eróticas. Toma cuidado. Quantos casos de abuso atendi porque a criança começou a falar, a xingar, palavrões, a trazer falas e um repertório que não faz parte do desenvolvimento da sexualidade infantil. E aí muitas famílias fazem brigar, bater, inclusive famílias cristãs. Quando a criança fala uma coisa assim, olha, Jesus fica triste com isso, não querem nem se aprofundar, só querem trazer o moralismo. É importante o moralismo, é importante ensinar e tal, mas espera aí, o que está por trás desse comportamento? Onde você ouviu isso, né? Onde você ouviu isso, meu filho? Né? Filho, essa palavra a gente não costuma falar aqui em casa. Onde foi que você ouviu? Ah, mamãe, foi o meu amiguinho da escola que falou. Ele falou como? Isso é uma história verídica, tá? Não, ele falou que tá vendo uns vídeos no celular da vovó dele. Um monte de vídeo de gente pelada. E que lá o homem falava a palavra tal, que é um xingamento, né? E aí ele falou pra mim que tem essa palavra. E eu tô falando, mas o que é mesmo, mamãe, isso aí? Aí essa mãe me procurou. Olha só como são as coisas. Olha como uma pitada de conhecimento já faz diferença. Melhor uma tonelada, mas se tiver uma pitada, já faz diferença. Aí essa mãe, Leiliana, o que é que eu faço? Que ela me seguia e tal, então ela já não brigou, já soube pelo menos conversar com o filho ali. O filho contou, eu falei, você vai na escola, conversa com a professora, pede para a professora contar para a mãe desse menino e que esse menino está tendo acesso à pornografia, porque a pornografia é um estupro mental. A mente da criança não tem capacidade para receber aquilo, recebe como se fosse esse estupro mental, que tem o estupro do corpo, tem da mente. E então essa criança está em risco. A mãe foi lá, conversou, a professora conversou com a mãe da criança, e aí tirou aquilo da mão da criança. Aí a outra mãe já me procurou para saber como ia lidar com essa criança que tinha tido acesso a esse conteúdo, porque se teve acesso, a gente tem que saber lidar também, para que as consequências dessa pornografia acessada não perdure na vida dessa criança. Que a educação sexual já tem outro tipo de intervenção para a criança que foi abusada, para a criança que passou por pornografia, enfim. Então, olha só como um pitada de conhecimento fez a diferença na vida dessas duas crianças, entendeu? Então, tem esse repertório aí, tem mudança de comportamento, a criança está muito agressiva, tem alguma coisa, vai atrás, busca saber. E oferece educação sexual, porque senão a gente não vai dar conta que a pornografia está solta, a erotização está solta, e a gente está fazendo o quê? É interessante você usar esse termo, a pornografia é um estupro mental, porque a gente minimiza muito os impactos destrutivos da pornografia. A gente usa muito esse campo moral, né, do é certo ou não é certo, é pecado ou não é pecado, mas a gente não percebe esse poder destrutivo de estruturas fisiológicas, de toda uma estrutura neurobiológica do cérebro e que deixa marcas ao longo da vida, como você estava dizendo. Eu penso que tanto para o contexto da violência física, como a gente tem mencionado até agora, mas o impacto da exposição à pornografia, e a gente até vê talvez até essa normalização do consumo da pornografia agora também entre mulheres, que anteriormente, majoritariamente, o consumo era masculino, né, da pornografia, mas hoje vem até se equiparando o consumo entre homens e mulheres. Tem anos que pesquisas que eu vi há mais ou menos uns 12 anos que aumentando assim, de maneira acelerada o uso, né? E muitos casais, nesse contexto que eu trabalho de casais, muitos casais cristãos, eu não vou falar não cristãos não, tá?
já que a gente está falando para cristão aqui, casais cristãos acreditam que uma pornografia leve não tem problema nenhum. Ajuda na relação, apimentar a relação, ajuda no prazer e tal. Eu sempre faço uma analogia, né? Olha só, um casal acreditar que a pornografia vai ajudar a sua vida sexual é a mesma coisa desse casal acreditar que assistir novela vai ajudar a sua vida matrimonial. Aí eles acabam concordando comigo, porque aquele relacionamento da novela é só ficção. A pornografia é só ficção. Sim. Então, você quer acreditar em historinha da carochinha? Não, isso a gente acredita quando é criança. Mas só que as questões da sexualidade são tão fortes que até os adultos ficam com a mente nublada. Não importa a idade, o acesso à pornografia vai nublar a sua mente. Ninguém está totalmente protegido contra as consequências ruins do acesso à pornografia. Eu não pego leve com pornografia. Eu não pego leve, não, e nem é uma questão, não vou nem colocar aqui o espiritual, é só com base na ciência mesmo. Sim. Aí quando a gente coloca o espiritual, aí já é muito mais, mas só a ciência é o suficiente para provar. Sem dúvida. Você fala de 4 regras de proteção que toda criança deve saber. Você poderia compartilhá-las com a gente? Ah, com certeza. Inclusive, eu trouxe até aqui, ó, as plaquinhas para compartilhar. Essa dinâmica nós criamos como uma forma didática, porque todo o meu método de educação sexual, ele é simples, prático, lúdico e divertido, para quem ensina e para a criança que aprende. Porque eu busquei tornar esse processo divertido, porque o que é divertido a gente quer fazer. O que é tedioso, o que me causa mal-estar, a minha tendência, o cérebro vai naturalmente evitar. Então, eu quero que as escolas, que as igrejas, que as famílias comecem a educação sexual e continuem. Porque a sexualidade começa a se formar no ventre e vai até o nosso último dia de vida. Então, em todas as nossas idades, nós temos que receber educação sexual, principalmente na infância, que é a base. Então, eu ensino aqui, através dessa dinâmica, a criança se proteger do abuso sexual com essas 4 regras, porque criança adora 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Criança adora isso, né? E aí as regras são simples e todas elas são baseadas em artigos científicos. E a primeira regra é não. Então, como é que a gente vai aplicar para a criança? A gente vai chegar só dizendo a regra. A gente vai dizer para a criança, olha, tem pessoas que sabem brincar com a gente, sabem se relacionar com a gente e nos respeitam muito. Por exemplo, a mamãe, o papai, tadadã. E aí vai citando pessoas, né? Só que tem pessoas, e às vezes até pessoas da família, que passam do ponto, que às vezes tocam no corpo da gente quando a gente não quer. Por exemplo, sabe aquele dia que seu tio ficou abraçando você e você não sai, ficou fazendo cócegas, e papai ficou fazendo cócegas, sai, e você não queria e não parou? Não pode. Por quê? Você é dono do seu corpo é importante, é especial. E aí, qualquer toque no corpo que não for respeitoso e você não queira receber, você pode dizer não. Aí vem a primeira regra. Pode ser papai, pode ser mamãe, pode ser vovó. Eu começo por mim. Sempre eduquei meus filhos começando por mim. Porque a gente tem que conscientizar que na família podem ter essas pessoas. Então, olha, a mamãe, se a mamãe falar assim, vem dar um beijinho, e você falar, não, eu não posso falar, vem aqui, vem, eu vou lhe pegar. Eu não posso. Você vai falar, não. Se você não quer, você fala não. Porque carinho só é carinho quando as 2 pessoas querem. Quando só uma pessoa quer, não é carinho. Isso é abuso. Entende? Imagina, alguém, uma amiga da mamãe ou um amigo, vem ele, eu quero dar um abraço em você, sem você querer. Eu não vou querer. Então, filha, eu vou falar para minha filha, você também não precisa querer. Não, você não é obrigada a abraçar e beijar ninguém que você não queira. E se alguém vem tocando, pode ser qualquer pessoa, mamãe, papai, titi, seu irmão, sua irmã, pode ser qualquer pessoa. Veio tocar no seu corpo de uma forma que você não quer e que a mamãe já falou que não pode, você vai dizer o quê? Não, na hora, não. E tem artigo científico que coloca que quando o abusador ouvir um não da criança, ele se desestabiliza. Por isso que essa é a primeira regra. A segunda regra é grite.
O grito destabiliza muito mais o abusador. E aí teve criança de 1 ano e 8 meses que o tio foi mexer com ela na cozinha e ela gritou: mamãe, titio, patinte, não sabe nem falar direito, né? E aí, com a regrinha, a mãe ensinou e ela aprendeu. Bebês conseguem aprender. Então, você vai gritar: ah, não, sai daqui! Tá? Você vai gritar. Porque, normalmente, o abusador abusa perto de outras pessoas. Quando vai no banheiro, quando vai na cozinha, a criança está brincando no quintal, no quarto, nesse contexto de família, tá? Quando abusa na igreja, é na sala ali, é no corredor, quando está bebendo água, certo? Então, tem pessoas por perto. Por isso que a gente sempre, em vários casos, só tem a criança abusador, sim, mas em vários outros, sim, alguém perto. E a gente vai estimular a criança a gritar e vai ensaiar com a criança isso em casa. Tá? Então, a segunda regra é grite. A terceira regra, saia correndo. Você não vai ficar em nenhum ambiente que as pessoas não te respeitam. Isso aqui, no recreio da escola, alguma criança está fazendo bullying com você, porque aqui essas regras não é só para abuso, não é só abuso sexual, é para qualquer abuso. Abuso psicológico, abuso físico, né? Abuso sexual também. Tá? Então, alguém está praticando bullying contra você, tem criança que fica paralisada ali, ó. As crianças rindo dela, outros adolescentes, ela paralisada. Não, você vai correr, porque nenhum ambiente de desrespeito você vai ficar. E a gente engloba ali várias violências e várias situações. Correu daquele lugar para onde? Você vai correr para contar para alguém de sua confiança. Está na escola, pode ser a coordenadora, a professora. Está na igreja, sua mãe e seu pai estão lá, fala com a professora da salinha, fala com o pastor, fala com o diácono, fala com alguém que você confia. Em todo ambiente que a criança está, vai ter alguém que ela confia. Ou os pais dela, ou um cuidador, ou uma pessoa, um profissional, ou um líder que está responsável por aquela criança, né? Então, essas são as 4 regras. Diga não, grite, saia correndo e conte na hora para alguém de sua confiança. Nunca pode ficar só com você. Muito bom. E parecem simples, mas são extremamente poderosas, né? Como o abusador reconhece sinais de alguém que está educado, de alguém que foi instruído, e para o abusador não é nada interessante mexer com alguém que foi instruído, que foi educado. Então, não, saber dizer não para qualquer atitude, comportamento ou carinho que não seja desejoso, que não seja agradável, respeitoso, gritar, correr e contar para alguém da sua confiança. E aí é tão importante o vínculo, né? Como é importante a relação de confiança. E às vezes as crianças não conseguem ou não têm na família alguém de confiança para isso, e a gente volta para o papel da igreja como essa estrutura criadora de vínculo para ser também esse lugar seguro para correr, para contar, mesmo quando falta um relacionamento saudável, que já é um tipo de violência também, né? Já é um tipo de trauma, não ter uma relação familiar que te permita correr para contar quando você está com medo, né? Então, tem 2 violências que alimentam diretamente a violência sexual que ocorre na família, que é a violência física, educar batendo, e a violência verbal, educar gritando, maltratando a criança, chantageando, humilhando. E isso acontece. Na realidade, esse é um dos principais modelos de educação. Uhum. As famílias hoje têm dificuldade de estabelecer limites sem gritar e sem bater. Aí eu sempre pergunto para os pais: você conseguiria confiar em alguém que te bate toda semana, pelo menos 2, 3 vezes na semana, ou que te grita, ou que te ameaça? Não. E por que a gente acha que as crianças vão confiar? Por que a gente acha? Entendeu? Então, assim, Deus fez o cérebro. Então, pode vir com o argumento que for, é criação divina. Deus fez o cérebro para acionar o SAMU do cérebro, que eu chamo o sistema límbico de SAMU do cérebro, principalmente a amígdala, que diante de grito e diante de agressão física, palmada, tapas, beliscões, enfim, acione que aquela pessoa é algum perigo para você. Deus fez isso para nos proteger.
das violências. Então, o cérebro, ele não tem como associar a agressão física a cuidado. Não, é impossível neurologicamente falando. É impossível. Então, tem muitos adultos que falam assim, eu apanhei e eu amo meus pais. Eu apanhei e eu confiava, minha mãe gritava, a menina que ficava rouca, e eu confiava, eu amo. Olha, você não conseguiu contar muitas coisas que fez na infância e adolescência, fazia coisas escondidas, você tinha medo de descobrir e apanhar, teve coisa que você não contou, né? E em relação a amar os pais, o que a ciência fala, a psicologia traz, a neurociência traz? Uma criança que apanha, uma criança que é gritada, ela não deixa de amar os seus pais. O amor dos pais, para ser realmente assim, afetado, tem que ser uma violência maior. Mas a criança que cresce com palmadas, gritos, ameaças constantes, humilhação, ela não deixa de amar os pais, ela deixa de amar a si. Porque ela interpreta que ela merece. Você apanha porque você merece. Então, se eu mereço, quem é má? Eu. Então, se eu mereço, eu erro a ponto de merecer apanhar da minha maior figura de amor, imagine dos outros. O que vier é lucro. Entende? Então, essa rede psíquica começa a ser formada, que é uma rede que vulnerabiliza a criança. Então, a gente vulnerabiliza a criança de várias formas. Não é só não oferecendo educação sexual. Não oferecendo é só mais uma forma. Meu Deus, meu Deus. Como isso é profundo e a gente menospreza muito o poder da violência verbal. Como se fosse algo natural, a educação fundamentada em gritaria, em ira, em grosseria. E, meu Deus, a gente não entende o impacto daquilo, como aquilo também é uma violência e como essa rede de violências, de alguma forma, se retroalimenta, porque, como você estava dizendo, a autoimagem, o senso de si, a identidade, senso de mérito, de merecimento, a estrutura psíquica vai sendo toda construída a partir da violência e do medo, e esse condicionamento é um fator de vulnerabilidade Muito. pro abuso. Meu Deus do céu, como isso é sério E, Jonatas, e não é só o abuso na infância, mas também na adolescência, porque a recorrência de abuso sexual na adolescência é maior do que na infância. Sim. Tipo, aquele adolescente, ele é abusado por uma pessoa e depois por outra pessoa. Essa recorrência, adolescentes não sabem se proteger. Eles passam em 3 vestibulares de medicina na federal, mas eles não sabem se proteger do abuso. Sim. Eles correm risco tanto quanto crianças. Sim. E o que explica essa recorrência? O que, mesmo com abusadores por vezes diferentes, como eu já vi muitos casos, né? A que se deve essa recorrência? Onde estão, ou quais são as comunicações que, de forma por vezes subjetiva, são transmitidas ali, que explica essa recorrência do abuso? Medo. Medo. Principalmente quando se refere a... Porque assim, o abusador, ele primeiro seduz, alicia, abusa e ameaça. A maioria começa com a sedução. E a sedução, primeiro, normalmente começa não com a criança, é com os pais dela, quando os pais não são os abusadores. Então, vamos dizer que o abusador não é o pai, é um tio, um primo, um avô, tal. Eles seduzem, eles prestam favor. E o abusador normalmente é o tio mais bacana da família. É o avô que, meu Deus, a escola, a igreja, a vizinhança, todos acham incrível, porque é um ser humano tão servidor. Então, ele monta um circo para todo mundo defendê-lo se o abuso for descoberto. Não, esse daí é impossível. Então, ele faz esse processo de sedução, tudo muito pensado, tudo muito deliberado. Seduziu a família, os adultos, aí ele vai para a criança.
Ele percebe, a criança, o adolescente percebe que todo mundo ovaciona aquela criatura, que quando aquele abusador toca nessa criança, ela fala, não, eu devo estar confundindo. Nesse adolescente, eu estou confundindo. Não, não vão acreditar em mim. E aí, quando a criança, adolescente, fala assim, eu não gosto, eu vou contar. E fala, se você contar, não vão acreditar em você. Eu vou dizer que foi você que quis. Principalmente quando é adolescente. Porque adolescente fica recorrente. Eu vou dizer que foi você que se ensinou. Você com 14 anos não vai saber se proteger. Eu vou dizer que foi sua roupa. A sociedade já fala, olha a roupa também que usava. Ela que dava em cima do meu marido. Vários casos de família eu já atendi, que a adolescente de 14, 15 anos era abusada pelo cunhado, e a irmã, né, a irmã da vítima, falava assim, você tá dando em cima do meu marido, sua safada, sua não sei o quê. Quando é a menina deu em cima, quando é adolescente. A menina fez por onde, a roupa dela não sei o quê. Quando é menino e o abusador desse menino é uma mulher, é uma abusadora, ele não tem coragem de falar, porque na sociedade é vantagem uma mulher pegar nas partezinhas de um menino de 14, 15 anos. Ah, quer dizer que tu não gostou, quer dizer que isso é abuso. Então tem essa questão que envolve o machismo, né? Nessa questão de que macho que é macho não vai reclamar porque a mulher tocou na parte íntima dele, entendeu? Então muitos meninos são abusados por mulheres mais velhas, professoras, tias, muitos meninos traumatizados, homens traumatizados que eu atendi em consultório, que eles perderam sua virgindade com a tia que tirou, com o pai que levou no bordel. Ou seja, eles foram violentados, entendeu? Agora, no menino tem outra coisa muito peculiar, que a minha prática diz isso e a literatura também. Minha prática corrobora com a literatura dos casos que eu atendi. Que quando o abusador é um homem, esse menino adolescente tem mais dificuldade de dizer porque ele tem medo de ser chamado de homossexual. Principalmente quando ele foi penetrado. Gostou. Ah, já não é mais lacrado. Aí vem todas aquelas questões que ele morre de medo. E se pensarem que eu sou gay? E aí a recorrência na adolescência é grande por alguns fatores, inclusive esses. Porque a gente não consegue, porque é muito fácil perceber uma criança, é mais fácil, não é muito fácil não. É mais fácil perceber uma criança como vítima de abuso, mas não é fácil para a sociedade observar o adolescente como uma vítima, sendo que olha o tamanho desse menino, passa em vestibular e não sei o quê, como assim não conseguiu? Então, eles já sabem que vai ser tanto, como a gente fala no Nordeste, tanto moído, que ele não deixa. Eu fico na minha e eu dou um jeito de me fugir desse abusador, dessa abusadora. Entendeu? Meu Deus. Meu Deus, eu tô... Assim, eu imagino que quem está nos acompanhando também com um sentimento de muito temor mesmo, diante de Deus, de falar sobre esse assunto, do quanto isso é necessário. E eu queria te perguntar como que, diante de um abuso, de uma violência, como que alguém que desconfia ou que descobre ou que ouve ali uma confissão pode ajudar? Qual o caminho, quais são os protocolos, o que fazer diante de um abuso, de uma violência? Normalmente eu gasto uns 50 minutos para falar isso, mas deixa eu resumir aqui em 2. Vamos lá. É muito importante a gente entender que quando o abuso aconteceu, nós já falhamos. A família falhou, a igreja falhou, a escola falhou, o governo falhou, todo mundo falhou com aquela criança. Quando a criança conta, um milagre aconteceu. Porque ela não é orientada a contar, ela não é orientada nem para identificar uma violência sexual. Só que aí vem outro problema. Eu estou parecendo repórter policial aqui, né? Só piorando os problemas. Mas, de fato, Jantas, é porque a situação é caótica. A situação, ela é mais caótica. Eu não consigo retratar para você aqui, nesse pouco tempo, o que é a violência sexual no país. Só para dar um spoiler. De acordo com a estatística do governo federal, nós temos mais de 600 mil abusos sexuais de criança e adolescente por ano. Meu Deus. Por ano.
mais de 600 mil. Só os notificados o ano passado, aqueles que chegaram em delegacia, foram mais de 65 mil. Só notificados. E de acordo com o governo federal, a mesma estatística do governo federal diz que somente 8 a 10% dos casos são notificados. Então, se quase 66 mil notificados equivale a 8 a 10%, 100% é quanto? Conta de padaria. Entendeu? Então, imagina, mais de 500 mil de crianças e adolescentes abusadas todo ano no nosso país. E a gente não fazer quase nada em relação a isso. Por isso que eu durmo e acordo perguntando a Deus o que eu tenho que fazer. Senhor, me diz, me mostra, me traz as pessoas. O que eu tenho que fazer? Porque os casos que eu recebo todos os dias no meu Instagram, através de meus alunos, é de cortar o coração. Tem casos que eu ouço, saio para vomitar e volto para trabalhar. Entendeu? Então, quando acontece, já falhamos, nós já estamos falhando feio, que eu vejo, eu sempre falo para as igrejas, eu vejo Deus olhando lá de cima decepcionado com sua igreja, quando o assunto é proteção à infância. Entende? E aí, o que acontece? Quando essa criança foi abusada, falhamos. Quando ela relata, a gente falha de novo. Porque a gente não sabe nem o que falar para essa criança. Então, tem frases que a gente jamais deve falar para uma vítima de abuso, que, inclusive, piora em muito o trauma. É como se a gente pegasse um canivete e enfiasse na ferida sangrando. Quando a gente fala, que tipo de frase? Você tem certeza que isso aconteceu? Você não está confundido, não? Não, eu duvido que fulano tenha coragem de fazer isso com você. Será que ele não estava só brincando? Será que não é coisa da sua cabeça? Olhe, o que você está falando é muito sério. Você tem certeza mesmo? Fulano pode ser preso. Olhe o nome da igreja, vai manchar o evangelho, viu? É melhor a gente resolver aqui para o nome da igreja não cair na mídia, porque aí como é que fica o evangelho? Isso a gente acaba com as vítimas. As igrejas cometem esse erro de maneira corriqueira. Entendeu? É corriqueiro isso. É mais uma violência. Com certeza. Isso chama violência institucional. Que a igreja pode, inclusive, responder criminalmente por isso. Mas só que muita gente age assim, não é por maldade. Não é porque quer. Não, é só por falta de conhecimento. É o que a Bíblia diz. Meu povo perece por falta de conhecimento. Só que hoje a gente tem que achar inadmissível a gente estar sem esse conhecimento. E quando muitas igrejas têm acesso a esse conhecimento, faz uma ação esporádica, sazonal. Só maio laranja. Abusador age todo dia, online e offline, 24 horas por dia. A gente quer combater uma vez por ano? Não vai dar conta. Então, receber essa criança, não fala essas frases. Quais são as frases que você tem que falar de início? Eu não posso te dar aqui todas as ferramentas que a gente chama de escuta especializada. Na lei, tem a lei de escuta especializada e tem a teoria científica da escuta especializada, para toda e qualquer pessoa fazer. Então, vamos lá. Frase tem que falar na hora. A criança relatou, primeira, eu acredito em você. É a primeira. Essa frase vai desencadear no cérebro infantil, essa pessoa confia em mim, porque a criança já espera que não vai acreditar por causa das ameaças do abusador. Quando você fala, eu acredito em você, a criança faz, não é como o abusador disse. Posso confiar. Segunda frase que tem que falar para a criança, parabéns por você ter me contado, você foi corajosa e eu vou te ajudar. Diferença de, você tem certeza que isso aconteceu? Outra frase tem que falar para a criança, o que mais aconteceu com você? Me conte. Você não está sozinha. A gente tem que dar essa confiança para ela, porque isso vai fazer com que ela conte mais. Uma frase errada cala a vítima e ela até desmente. Ela vai para uma retratação. É assim que a teoria diz. Ela vai para uma retratação. Não, eu me confundi mesmo, eu me confundi. A fisionomia de quem ouve pode levar a criança à negação ou retratação. Depois disso,
A criança, vamos dizer que a criança contou para uma regente do coral ou para alguém da EBD, alguma professora do Ministério Infantil. Essa professora vai procurar a liderança da igreja, não vai levar essa criança para relatar de novo, essa criança relata uma vez. Se a criança conta novamente, se chama revitimização, isso é contra a lei da escuta especial. Não pode. A criança relata uma vez para a igreja. A igreja vai anotar tudo, vai chamar a liderança e já vai realizar a denúncia. Não pode resolver na igreja. A igreja resolve problema espiritual. Crime é com a justiça, não é prerrogativa da igreja resolver. A igreja resolve as questões espirituais, eclesiásticas, vai lá e denuncia. Mas eu não tenho certeza, Jonatas, como é que eu vou denunciar? Não precisa ter certeza para denunciar, basta suspeitar. O relato da criança já é a suspeita suficiente. Entendeu? Vai lá, denunciou o abuso, aí as investigações correm e a igreja vai tomar ações protetivas, atitudes protetivas, de olho naquele suspeito. A gente não vai dizer que é abusador, a gente vai dizer que é suspeito até que se prove. Mas enquanto não se prova, já tem que afastar, já tem que estar de olho. Irmão, olha, veja, eu entendo, não está comprovado, mas para evitar e tal. E até para lhe preservar também, porque, né, a gente não vai dizer que aconteceu. Aí não pode, a criança relatou, a gente vai acreditar na criança e vai realizar a denúncia. Mas a gente vai tentar de olho, questões protetivas e dá até, em muitos casos, afastar aquela pessoa por enquanto das suas atividades, principalmente se for uma atividade que tem contato com crianças e adolescentes. Sim. Minha irmã, eu queria ficar horas e horas aqui, teria assunto, mas eu quero valorizar o seu tempo aí também, já deixar o convite aberto para voltar muitas outras vezes, não apenas em maio, mas a gente fazer dessa uma pauta constante, uma pauta contínua nossa da igreja, entendendo como isso é importante. Eu queria te agradecer, já dizia aqui nos bastidores o quanto seu ministério, que é um ministério de fato, tem cooperado com a nossa nação e com a igreja e com a sociedade, o quanto você tem feito a diferença, tem sido luz para esse mundo de trevas e sal para esse tempo de tanta perversidade. Eu quero te agradecer por ter nos dado a honra dessa conversa. Queria que você falasse um pouquinho sobre o método, sobre o trabalho que você desenvolve para que mais pessoas possam conhecê-lo e possam se aperfeiçoar e serem treinadas para isso. Então fala um pouquinho sobre o método e como a gente pode ter informações, né? E aí faça suas considerações também finais. Primeiro, eu tenho certeza que tem muitos pais ouvindo a gente. Meu Deus, o que é que eu faço? Ai, como a gente fala no Nordeste, né? Lasquei a formação da sexualidade da minha criança, não sei de nada, já cresceu, não tenho o que fazer. Meu irmão, calma, porque a esperança é Jesus. Não existe tempo perdido para Deus no que se refere a gente começar a fazer o melhor, tá? Então, eu sou uma profissional da esperança. Eu sempre acredito no recomeço como um novo nascimento em todas as áreas da vida. Então, a conversão é a gente mudar de rota, é converter, mudar de rota. Então, Deus nos chama para esse momento de converter-se, da gente se converter para, assim, a gente, como pai e mãe, se tornar protagonista da educação sexual dos filhos. Se você quiser, no meu Instagram, @Leiliane Rocha Psicóloga, no meu canal do YouTube, Leiliane Rocha Psicóloga, tem muito material gratuito para vocês, para pais e profissionais. Tá bom? Então, lá tem, olha, passo a passo, como oferecer educação sexual, como responder perguntas sobre sexualidade, muito material gratuito. Eu faço sempre cursos gratuitos, que eu entrego material, apostila, mais de 11 aulas, tudo gratuito para vocês. Se vocês quiserem também, tem o meu livro, que esse aqui é direcionado para pais, Como falar sobre sexualidade com as crianças, um guia prático para pais sobre educação sexual. Aqui tem educação sexual desde o ventre até 12 anos de idade, tá?
como se desenvolve, o que você vai fazer para desenvolver bem linda mesmo a sexualidade, porque eu acredito que os pais devem ser protagonistas da educação sexual e da formação da sexualidade dos filhos, tá bom? A escola e a igreja dão suporte, mas os pais são os protagonistas. Também a gente tem formação para profissionais de todas as áreas e para líderes religiosos, que é a nossa formação EZEPAS, que é uma certificação que você vai se tornar certificado em Educação Sexual, Emocional e Prevenção ao Abuso, que é meu método EZEPAS. E eu também tenho, Jonatas, a pós-graduação. Você quer se tornar especialista na área, aí eu tenho a pós-graduação, que é completíssima. Você vai fazer uma só pós e vai receber 3 títulos, de educador sexual, educador emocional e educador em prevenção ao abuso sexual. Especialista nas 3 áreas, tá? E também nós temos cursos para os pais, que é o ESF, Educação Sexual na Família, que é um curso aprofundado, que aprofunda as questões do livro e traz mais conteúdos ainda, com vários, só um caderno tem mais de 30 dinâmicas como essa, para você aplicar com seu filho desde bebê até 12 anos de idade. Então, é só você ir no Instagram, vai ter todas as informações, tá bom? E tudo prático, bem democrático, todos os meus materiais são muito baratos para democratizar de fato a educação sexual. Qualquer pessoa consegue fazer. E as minhas considerações finais, em relação a... Eu quero dar um recado muito especial e deixar mais um alerta. Eu nem estava nem lembrando disso, mas veio forte no meu coração agora no final. Então, acredito que eu tenha que fechar com isso, tá? São 2 pontos. O primeiro ponto é dizer que tem igrejas que estão fazendo um trabalho tão lindo de educação sexual, de prevenção ao abuso, que eu quero honrar essas igrejas. Tem igrejas que fazem eventos na comunidade o ano todo. Tem igrejas que têm investido tempo, dinheiro, material, uma boa parte de ofertas, cuidando da única pessoa que a Bíblia diz que a herança do Senhor são as crianças. E temos muito a fazer, mas temos muitas que já estão fazendo. E isso é muito bom, porque eu sinto, Jonas, dá um quentinho no coração quando eu vejo o povo de Deus despertando. O povo de Deus despertando. Porque nosso evangelho, por muito tempo, foi muito adultocêntrico, só para adultos. O melhor para adultos, se der para criança. O almoxarifado é a sala das crianças. Só que está mudando. Graças a Deus por isso. Então, quero deixar claro aqui, tem muitas igrejas, igual a Batista Atitude, eu estou voltando a Batista Atitude lá no Rio de Janeiro, a Lagoinha, Brasília, outros lugares, a Lagoinha agora estou dando um suporte, o Instituto Mantelli vai fazer um evento lá, então a Igreja Adventista tem um projeto Quebrando Silêncio, tem a Igreja Assembleia que faz, então são várias igrejas que estão com esse movimento real de proteção à infância, mas eu não posso dizer que é a maioria, mas já começamos. E eu acredito demais que Deus vai fazer um levante nessa causa, porque é necessário. E o segundo ponto, quando a gente fala de consequências de abuso sexual, eu queria terminar com a história dessa menina, que eu ia falar naquela hora, mas acabei esquecendo das consequências espirituais do abuso sexual. E não foi só uma única vítima que falou isso para mim, mas eu vou contar a história dessa menina de 8 anos aqui para vocês. Eu atendi consultório, uma menina de 8 anos, que chegou no consultório com várias questões de agressividade, principalmente, e aí como eu já tenho a leitura de abuso sexual, eu falei, vamos ver se não é abuso sexual. E era o abuso sexual, e essa menina era inconformada. Filha de presbítero, e de uma líder da igreja lá em Pernambuco, muito forte, um presbítero muito forte em Pernambuco. Essa menina de 8 anos chega para mim, e os pais se apavoram porque ela estava agressiva e não acreditava mais em Deus. E aí, como pesquisadora da sexualidade, psicóloga e também cristã, eles levaram para mim. Para encurtar a história, essa menina um dia chegou lá, meus pais ficaram brigando comigo porque disseram que eu não acredito mais em Deus e que sem Deus a gente não é nada. Mas eu não acredito em Deus, tia. Eu não acredito em Deus. Aí eu falei, por que você não acredita em Deus? Ela me falou algo que eu não acreditei quando eu ouvi. Ela falou assim, meus pais sempre me falaram que Deus é grande, forte e poderoso. Até cantar a música, meu Deus é tão grande. Ela até cantou essa música, tão forte e poderoso, pois tudo ele pode fazer. Ele é grande, forte e poderoso, ele tudo vê e Deus faz tudo para salvar os seus filhos.
Eu prefiro, parafraseando aquela menina, ela fala assim, eu prefiro acreditar que Deus não existe do que acreditar que ele existe e assistia o meu avô fazendo tudo o que fazia comigo e ele não fazia nada. Ele tinha ou não tinha poder para me livrar? Ele não fez porque ele não quis. Como eu vou acreditar num Deus desse? Como eu vou amar um pai desse? Se fosse o meu pai, que é pecador, meu pai me livraria? Porque Deus não me livrou e só assistiu o tanto que eu sofri na mão do vovô. O que a gente responde para uma criança dessa? Eu trabalhei as questões dela na psicoterapia. Mas é só para vocês entenderem aonde o inimigo está indo. Aí você acha que falar de Davi, da Arca de Noé, da criação, vai levar essa criança aos pés de Cristo? O inimigo não está preocupado se a igreja está pregando. O inimigo está preocupado com o que o ministério infantil está fazendo. Porque se ele pega a sexualidade, ele pega a personalidade e a identidade. Ou a gente olha para a sexualidade, ou as histórias da Bíblia serão insuficientes. Como nesse exemplo. Então, o olhar para a construção da sexualidade, proteção da infância, contra pornografia, erotização e abuso sexual, que são os 3 principais inimigos que estão destruindo as infâncias, nós estamos fazendo pouquíssimo em relação a isso. Esse é o nosso lugar de atuação como igreja. Amém, amém. Que o Senhor desperte a sua igreja e que talvez daqui a pouco tempo a gente possa conversar de novo e a gente falar, poxa vida, depois daquela conversa, tanta gente despertou, tantos líderes, tantas igrejas, tantas pessoas caíram escamas dos olhos e a gente resolveu mostrar Deus ao mundo, porque o mundo está clamando por ver Deus como Ele de fato é e o abuso distorce a imagem de Deus. Como você estava dizendo, e nós somos responsáveis por revelar ao mundo quem Deus é de fato, a imagem visível do Deus invisível que é Cristo. Nós, como igreja, temos essa responsabilidade de mostrar. Leiliane, obrigado pelo seu coração, pela sua missão, pela sua vocação. Como é lindo ver profissionais de saúde como você, unindo a vocação, a missão profissional, a missão como cristã, ao governo, ao reino de Deus, como isso enche o meu coração. E eu queria louvar o Senhor por você, pela sua vida. Obrigado por esse tempo. E queria agradecer a você que acompanhou essa conversa, mas eu não queria só agradecer a você, não. Eu queria te dar mais do que uma missão, mais do que um direcionamento, não, é uma responsabilidade. Nós não podemos terminar uma conversa como essa aqui e simplesmente apertar um curtir aqui. Ah, gostei da conversa. Não. Por mais que isso seja o mínimo, nós precisamos fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa montar rodas de conversa sobre isso na sua comunidade. Você precisa levar essa conversa para sua mesa. Você precisa agir. Se você simplesmente ouvir, consumir um conteúdo e for mais um conteúdo, que legal, um conteúdo relevante, me falou coisas que eu não sabia, mas você não se posicionar, nós continuaremos fazendo menos do que o Senhor espera de nós como igreja. Então eu quero encorajar você a levar essa pauta para dentro da sua igreja, para dentro da sua casa, para os seus espaços de relacionamento, porque nós como igreja temos uma responsabilidade. Então faça isso, não deixa esse conteúdo parar dentro de você. Compartilha. A primeira forma de fazer isso é pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas possível, compartilha em todos os grupos que você imaginar. Esse conteúdo tem que chegar em pastores, em líderes de ministério infantil, em pais, em mães, em professores, em profissionais de saúde, psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, enfermeiros, ginecologistas, obstetras. Esse tema tem que estar em todos os lugares, porque ele é um tema central. Então, você precisa fazer alguma coisa. Então, compartilha, segue lá a Leiliane,
entra lá, maratona os conteúdos lá do YouTube, do Instagram, e se o Senhor tocou aí no seu coração, faz a formação dela, compra o livro, porque esse tipo de conteúdo é um conteúdo que a nossa geração precisa. E eu quero convidar especialmente você que é profissional de saúde, como a Leliane, como eu, para unir, para trabalhar nessa conexão entre missão e vocação, a nossa missão como profissionais de saúde e como cristãos. Você vê como alguém posicionado, usando as ferramentas que Deus deu, científicas, mas cheio do conhecimento do Senhor, cheio de temor e de amor ao Senhor, pode fazer a diferença na nossa geração. Então eu quero convidar você que é profissional de saúde para participar do nosso congresso, do nosso ajuntamento, onde a gente compartilha experiências como essa da Leiliane, onde a gente une a nossa força. Dia 25 de outubro, em Campinas, nosso segundo congresso de profissionais de saúde cristãos, e eu tenho certeza que vai ser um derramamento do Senhor sobre nós, um comissionamento, um envio do Senhor para nós, e com muita clareza, com muito discernimento, direcionamento do Senhor para nós como profissionais de saúde nesse tempo, e servindo a Igreja de Cristo, cooperando com a glória de Deus para o bem do mundo. Então, o link vai estar aí na descrição, assim como as redes da Leiliane, para você poder acompanhar. Mas não fique de fora do que o Senhor está fazendo. Essa é uma pauta do Senhor. Leiliane, obrigado. Deus abençoe você, sua casa. Que privilégio ver esse tempo com você. Que o Senhor continue aumentando o som da sua voz, levando cada vez mais longe, te dando força, renovando as suas forças e te dando cada vez mais criatividade, cada vez mais sabedoria, revelação dele para tocar, para chegar onde o evangelho ainda não chegou, por vezes por causa de uma violência, por causa de um abuso. As portas podem estar fechadas para o evangelho em muitos corações por conta disso, e você tem sido alguém usada pelo Senhor para isso. Que Deus te abençoe e continue prosperando você e a sua casa, você que acompanhou, que esse seja um tema da sua oração, um tema da sua dedicação e da sua ação. Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo Divinamente.